Boa noite a todos. Dou por aberta a sessão solene em comemoração aos 502 anos da Reforma Protestante, que se deu no dia 31 de outubro de 2019. Chamo agora para compor a mesa as autoridades religiosas. Pastor Eduardo, presidente de Conselho de Pastores. Professor Moacir Bezerra de Souza. Pastor, por favor, pastor, pode vir compor a mesa? Quer vir? Vereador Osiel, que irá dirigir os trabalhos. Ouvimos nesse momento o hino nacional e o hino de Eldorado. Por favor, todos em pé.
Registramos também a presença dos ilustres ex-prefeitos. Não tem. Ex-vereadores. Seu Lauro, por gentileza, está presente. Presidente de entidades, partidos. Partidos também só seu Lauro, né, seu Lauro? Gilberto Novaes. Eliseu Trindade. Diocélio Oliveira Andrade, pastor da Igreja Presbiteriana. Moacir Bezerra já encontra aqui com a gente. Augusto Batista Guto, registro. Pastor Guto. E a sua esposa aí presente. Como não? Flávia e Margarete, obrigado pela presença. E o Eric também, obrigado pela presença. Luciane Mariano, diretora de Educação, obrigado pela presença. Vinícius Ribeiro, diretor de Esporte, obrigado pela presença. Registrando também a presença de todos, passamos nesse momento a direção dos trabalhos ao vereador Osiel dos Santos, ao vereador Tiquinho. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, presidente, cumprimento aqui o pastor Eduardo, pastor da Igreja Batista, cumprimento mais uma vez o senhor Moacir, professor, cumprimento o diretor Vinícius, professora Luciane, diretores respectivos do Departamento de Esporte e Departamento de Educação. Agradeço também a presença dos vereadores aqui presentes, o vereador André, o vereador Cido, e o vereador Toninho Mendes, obrigado pela presença. O vereador Neguinho da Poça e o vereador Neto pediram para justificar a ausência, pois estavam em viagem. Eu vou fazer aqui um breve relato da história protestante, é muito breve, até porque depois o professor Moacir vai também ter a oportunidade. Mas eu gostaria de, antes disso, falar sobre a importância. Eu me sinto muito feliz nessa noite por ter um dia exclusivo, né, para nós falarmos um pouquinho sobre essa data tão significativa, a Reforma Protestante, que trouxe avanços na educação, avanços sociais, entre outros. Mas depois desse breve relato, o pastor Guto, junto com a esposa Flávia, né, eles têm aí já uma música, um louvor para animar um pouco mais, né, para que nós saiamos um pouco dessa formalidade.
A Reforma Protestante foi um vigoroso movimento de revitalização da igreja cristã ocorrido na Europa setentrional durante o século XVI e início do século XVII. Seus grandes personagens foram Martim Lutero, da Alemanha, Martin Butzer, da Alemanha, João Calvino, na Suíça, Menno Simons, da Holanda, Thomas Cranmer, da Inglaterra, entre outros. A reforma deu origem às denominações históricas do protestantismo, a começar das confissões luterana, reformada, anglicana e anabatista. Seu legado foi não somente doutrinário, mas político, social e cultural. A reforma protestante do século XVI foi um fenômeno variado e complexo que incluiu fatores políticos, sociais e intelectuais. Todavia, o seu elemento principal foi religioso, ou seja, a busca de um novo entendimento sobre a relação entre Deus e os seres humanos. Nesse esforço, a reforma apoiou-se em 3 fundamentos pressupostos essenciais: a centralidade das Escrituras, a justificação pela fé e o sacerdócio universal de todos os crentes em Cristo. Nós ouviremos nesse momento a primeira música aqui pelo pastor Guto, reverendo da Igreja Presbiteriana ali em Registro, Jardim Ipanema, ele e a sua esposa Flávia. Enquanto eles se preparam, o Eric também, né? Registro também a presença aqui do presbítero Gessé, presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Obrigado pela presença. Um sem fio. Boa noite. Som. Teste 1, 2. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos nesse momento tão oportuno para falar de algo tão relevante para a nossa sociedade, que é a Reforma Protestante. E dentre algumas bases da Reforma, e nós chamamos de 5 solas, né? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a glória de Deus. E essa música que nós vamos cantar fala da graça de Jesus. E na Reforma isso foi grandemente ressaltado, que somente pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. E um grande dilema, que a salvação não é por obras, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, pelo mérito de Cristo e não pelo mérito do ser humano. Então a salvação, ela é uma graça de Deus, um favor imerecido que nós recebemos da parte do Senhor. E é essa graça que nós vamos cantar. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim, me faz vencer, e me faz vencer. É a graça de Jesus, quem souber cantar. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim, me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. O universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim.
importa que conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida, 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 vida. Nesse momento, eu passo a palavra para o pastor Eduardo Brasil, da Igreja Batista. Boa noite. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós entendemos esta palavra, que a Bíblia diz também que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Com essas dois textos da palavra de Deus, eu quero saudar a todos aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo em vossas casas aí, e também a nossa cidade, que a palavra do Senhor é a base de tudo para a família. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, a vocês nos concedido aqui, de estarmos sendo honrados por estar presente. Eu quero nesse momento apresentar o professor Moacir, que estará explanando, o professor Moacir Bezerra de Souza. Ele nasceu em Castilho, São Paulo, não é eldoradense. Cursou Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Farias Brito, Guarulhos, São Paulo. Bacharel em Letras, Português e Inglês. Bacharel em História pela PUC São Paulo. Especializado em História Medieval. Professor em História, 45 anos no único lugar, curso objetivo pela Unip. Servo de Deus, que conhece a palavra, membro da nossa igreja, residente em Itapiúna. Então eu pedi ao vereador se ele pudesse explanar alguma coisa, e ele disse com certeza, e a gente tem a honra de passar a palavra para o senhor nesse instante. Acho que os dois funcionam. Os dois? Boa noite. Muito fraco. Boa noite. Boa noite. Melhorou. O assunto que eu fui convidado, Reforma Protestante, é um assunto que faz parte do currículo dos alunos pré-vestibular. Aquele aluno que vai prestar vestibular para entrar numa faculdade, ele tem no currículo esse assunto. Então eu vou fazer uma abordagem histórica do assunto Reforma Protestante, e quero que vocês tenham uma visão histórica da Reforma no seu aspecto histórico. Antes de eu iniciar o assunto, eu gostaria de abordar dois assuntos. Primeiro, vocês não me conhecem. Eu sou um nobre muito rico. Tenho muitas terras. E estou sentindo que eu estou prestes a morrer. Antes de eu morrer, eu mando chamar um padre e, querendo ficar bem com Deus, eu dou metade das minhas terras à igreja. Esta era uma prática existente durante toda a Idade Média e ainda hoje em alguns lugares. Como se
eu estivesse fazendo uma barganha com Deus. Eu pequei muito e agora eu estou morrendo, então eu, querendo ficar bem com Deus, eu dou parte das minhas terras. Esse aspecto é muito importante para você observar o seguinte: a igreja, durante o período de Idade Média, que vai do século V ao XV, durante 1000 anos, a igreja foi adquirindo terras, não comprando, mas doações. Então, o primeiro aspecto que eu quero que fique bem claro na cabeça de cada um: a maior proprietária de terras na Europa, na América, na África, em todo o mundo, é a Igreja Católica. Isto é uma prova, existem documentos históricos para provar. Então, o primeiro aspecto é esse: a maior latifundiária da história do mundo é a igreja. Segundo aspecto que eu quero que vocês também consigam captar: você não me conhece, eu sou Padre Moacir. Eu sou casado e tenho 2 filhos. De repente, eu morri. A pergunta: quem é que vai cuidar dos meus filhos e da minha esposa? Eu era padre. Então, alguns descendentes dos padres começaram a requerer da igreja uma pensão, um tipo de salário, um tipo de ajuda para auxiliar a viúva e a família. No ano 306, no concílio de Elvira, o Papa criou o chamado celibato. 306 da era cristã, o Papa criou o celibato. Celibato é a não permissão ao casamento dos padres. Por que o padre não pode casar? Se você perguntar atualmente a um padre por que o senhor não pode se casar, certamente a resposta será a seguinte: porque eu devo dedicar a minha vida somente a Deus. Historicamente, eu quero que você entenda: o celibato foi criado, o padre não pode se casar, porque os bens da igreja não devem ser repartidos com os descendentes do padre, a sua família. Então o padre não pode casar. A partir de 306, antes os padres se casavam. Esses 2 aspectos: primeiro aspecto, as doações das terras à igreja. Segundo aspecto, a criação do celibato. Nós estamos comemorando este ano 500. A reforma protestante ocorreu 31 de outubro de 1517. Nós estamos em 2019, portanto faz 502 anos de reforma protestante. A reforma protestante ocorreu 31 de outubro. Você vai entender por quê. A reforma, ela ocorreu em 1517. Nós estamos no período da Idade Moderna.
Um período histórico muito atribulado, muitas mudanças, muitas alterações. O feudalismo estava entrando em decadência, estava surgindo o capitalismo. A formação das monarquias nacionais, a ascensão de uma nova camada social, a burguesia. Mas teve um episódio que foi o deflagrador da reforma. Os líderes da reforma foram vários. Nós tivemos John Huss, obrigado. Nós tivemos John Wycliffe, eles são considerados precursores da reforma. Mas o grande líder da reforma foi Martinho Lutero, um alemão, padre agostiniano. É importante que você perceba, o grande reformador era um padre agostiniano, mas ele não era apenas um padre, ele era mestre. Ele não era apenas um mestre, ele era doutor em teologia. Lutero era alemão, foi para Roma, onde se tornou mestre e depois fez a sua tese, tornou-se um doutor. Voltou de Roma, ele volta para a Alemanha, e lá ele começa a propor algumas mudanças na igreja. Dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, Alemanha. Ele afixou 95 teses. Você precisa perceber, dia 31 de outubro, porque o dia seguinte, dia 1º de novembro, é considerado o dia de Todos os Santos no calendário católico. E nesse dia haveria um grande leilão de 114 relíquias religiosas. Esse leilão seria realizado para que o Papa angariasse recursos para terminar a Basílica de São Pedro. Alguns dos itens que seriam leiloados eram 114, mas eu cito alguns que são os mais gritantes. Primeiro, um pedaço de madeira da cruz de Cristo seria leiloado. Quem desse mais, levaria aquele pedaço de madeira. Segundo objeto, um fio da barba de Cristo. E isso tudo era acompanhado daquele aspecto religioso bastante intenso. É algo sagrado. Um pedaço da cruz, um fio da barba de Cristo. Um terceiro, um dente de São Jerônimo. São Jerônimo é um santo de grande expressão no meio católico. E um quarto item que eu costumo citar foram os lençóis que envolveram Cristo na época do sepultamento, chamado Santo Sudário. O leilão seria feito dia 1º de novembro. Lutero afixa 95 teses. A primeira tese, ele era contra a venda das indulgências. Indulgência era um papel
com algumas palavras escritas, a assinatura do Papa e o selo papal. E quem comprasse uma indulgência teria os seus pecados perdoados e iria diretamente para o céu. A primeira tese de Lutero era exatamente contra as indulgências. Lutero não considerava aquilo verdadeiro. Lutero considerava aquilo algo muito enganoso. A segunda tese era um assunto também muito discutido: salvação exclusivamente pela fé. Você não precisa fazer nada, dizia Lutero, para se salvar. Tudo que era preciso fazer, Cristo fez ao morrer na cruz. Era isso que Lutero dizia na sua segunda tese. A terceira tese era a livre interpretação da Bíblia. A Bíblia, até aquela época, ela era escrita em latim, e só quem sabia falar aquele latim, um latim arcaico, uma língua já extinta, eram os padres. Lutero dizia: não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser escrita na linguagem nacional. Na Alemanha, em alemão. Na França, em francês. Eram 95 teses. Lutero, ele afixou aquilo. Assim que o Papa soube daquelas teses, convocou Lutero para uma reunião. Bispos, padres, arcebispos, cardeais. Lutero deveria se fazer presente e se retratar. Evidentemente, Lutero não foi. Não. E a partir daí, então, o movimento começou a tomar maiores proporções e Lutero acaba sendo condenado pelo Papa. Ele passa a ter um processo todo religioso, aonde ele acaba tendo que se esconder, e acaba se escondendo num porão do castelo de um amigo, Frederico da Saxônia, e enquanto Lutero está escondido, ele aproveita e traduz a Bíblia do latim para o alemão. Este início da chamada Reforma Protestante. Aonde? Na Alemanha. Na Inglaterra havia o rei Henrique VIII. Inglaterra é uma ilha. Considere essa ilha 3 partes. 2 partes eram da Igreja Católica. Uma parte era do rei. Henrique VIII rompe com o Papa, toma as terras da igreja e cria a chamada Igreja Anglicana. Bom, o meu tempo que me deram, eu teria que estar terminando. Eu quero encerrar deixando para cada um dos ouvintes aqui a importância da Reforma Protestante sob o aspecto histórico. Primeira consequência foi a cisão do cristianismo. Aquele poder monolítico da Igreja Católica, de repente, sofreu uma cisão. Segunda consequência da Reforma Protestante foi a valorização do ser humano no aspecto individual, no aspecto
social, aonde ele passa a ter um contato com Deus a partir do sacrifício de Cristo. Esta era a visão de Lutero. Os países que foram adeptos da chamada Reforma Protestante são países que tiveram um desenvolvimento superior a outros países. O exemplo maior que a gente costuma citar é o exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos, ele foi colonizado pelos anglicanos. 13 famílias litigiaram-se lá na Inglaterra e fugiram para a América do Norte. E outros países da Europa, onde a reforma acabou se tornando uma realidade. Lutero na Alemanha, Henrique VIII na Inglaterra, João Calvino, ele era francês, começa a reforma lá na França, quiseram matá-lo, ele foge para a Suíça. E ali ele acaba se tornando o grande reformador e dando início mais tarde à igreja presbiteriana. Em suma, seriam esses aspectos que eu considero os mais importantes sobre a reforma protestante. Evidentemente que eu teria muitas outras coisas para falar, mas o meu tempo, que foi me determinado, e a presidente da mesa já está me olhando de maneira estranha, então eu vou encerrar. Quero que vocês fiquem com essa data, 31 de outubro de 1517. Por que 31 de outubro? Porque no dia seguinte haveria o leilão daqueles objetos sagrados. Espero que tenham aproveitado alguma coisa. Muito obrigado. Agradecemos ao professor esta breve aula para nós. Eu creio que deu grande proveito. E eu quero fazer uma oração nesse instante, agradecendo a Deus pela Bíblia, a qual chegou até o nosso conhecimento, em português, no caso, e o que o Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do ser humano, a vida da família, enfim. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia na história levantaste um homem dirigido por Ti, pelo Teu Espírito, para, Pai, com ousadia, combater, trazer a instrução, Senhor Deus, abrindo a mente, e hoje nós temos a liberdade de estudá-la, a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra que é maravilhosa. Eu nesse momento, Senhor, abençoo a vida de cada um aqui, abençoo, Senhor, no nome de Jesus, a nossa cidade, todas as autoridades. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua Palavra seja o centro, ó Deus, de todas as atenções, de todo o direcionamento, seja aqui, seja em qualquer outro lugar aqui da nossa cidade. Pedimos a Tua bênção e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Agradecemos aí a participação do professor Moacir e também agradecemos ao pastor Eduardo. Nesse momento eu passo a palavra para o vereador Cido, que ele vai fazer uso também da palavra. Depois do vereador Cido, o vereador Toninho Mendes, não vai fazer uso da palavra. Depois do vereador Cido, então, o pastor Guto tem mais uma música aí, né, preparado para nós. Registro também a presença, né, do ex-prefeito Zetinho, está aqui conosco. Obrigado, Zetinho, pela presença. E o ex-vereador Toninho Ribeiro também, né, cara? Acabei vendo que ele chegou ali também. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Queria repetir aqui o cumprimento inicial do pastor Eduardo, né? Uma boa noite. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, eu queria cumprimentar a mesa, né? Vereador Tiquinho, presidente Luana, pastor Eduardo,
o professor Moacir, que acabou de dar uma aula para nós aí sobre a reforma protestante. Queria só cumprimentar todos aqui presentes, né? Meu amigo vereador André aqui também presente, vereador Toninho, né? Algumas ex-lideranças políticas aqui de Eldorado, vereador Lauro, né? Ex-vereador Lauro, ex-vereador Toninho, ex-prefeito Zetinho, né? Diretores do departamento aí, o Vinícius com a Luciana, em nome do qual cumprimentar todos os munícipes, né? Mas assim, uma saudação mesmo especial, né? Deixei a saudação especial mesmo para as autoridades eclesiásticas, né? Religiosas que estão aqui presentes hoje. Acho que para nós aqui, vereadores, para essa Câmara, é uma alegria muito imensa, pastor Eduardo, né? E é uma honra ter um evento que nem esse aqui, desse porte aqui nessa Câmara. Eu acho que o glorioso Deus iluminou a mente do vereador Tiquinho e o coração dele, para que ele pudesse deixar registrado aqui, né, no município de Eldorado, um evento tão importante que nem esse, né? É um evento que mostra, né, que nem o pastor Moacir deu uma aula para nós aqui, né, que no passado, né, já existia a corrupção, e a corrupção dentro da religião, e eu acho que iluminado por Deus Pai, teve as pessoas que são heróis, que nem o Martinho Lutero, né, pastor, que conseguiu fazer essa reforma e mudou essa reforma, na realidade mudou a história do mundo, né? Depois dessa reforma realmente abriu segmentos para que outras regiões se criassem, e hoje, graças a Deus, a gente tem as religiões atuando em nossa sociedade. Aqui em Eldorado é um exemplo da importância das igrejas como um todo, no trabalho fundamental, no trabalho social de recuperação do ser humano, né? Então a importância da igreja na sociedade, eu sempre falo que na Câmara, né, é fundamental. O trabalho que as igrejas fazem realmente não tem preço, né? Os pastores que doam sua vida para estar levando a palavra de Deus e recuperando muitas pessoas, né? Acabando, na realidade, com vários males sociais, né, aqui na sociedade. Então, esse é um trabalho super importante, é um trabalho que o poder público deveria olhar com outros olhos, né? Deveria apoiar as ações das igrejas, né? O poder público poderia fazer isso, deveria fazer isso, que a ação das igrejas realmente é o que conduz a nossa sociedade para o caminho do bem. Então, eu queria encerrar minha fala aqui dizendo que eu estou muito alegre, estou muito honrado de ter um evento que é esse aqui, um evento que vai marcar a história do Eldorado, né? Um evento que mostra que nós, seres humanos, né, sou de uma outra religião, mas estou aqui para dizer que nós não podemos ter tolerância, ser intolerante em termos de religião, né? Temos que aceitar as religiões e estarmos a cada dia orando para que Deus ilumine essa terra aqui e faça com que muitos males aí que vêm acabando com o nosso mundo sejam excluídos daqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cido, pelas palavras. Nesse momento ouviremos mais uma música, né? Pelo pastor Guto e equipe, né? O Eric e a esposa. Esse próximo cântico fala da cruz, e nós temos a convicção de que na cruz todos os nossos pecados foram levados. Por isso que o grande grito da reforma foi apontar para a centralidade daquilo que Cristo fez. Jesus Cristo morreu. Por isso ele pôde dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nada que possamos fazer que consigamos a nossa salvação por nossos méritos. Ou nós cremos em Jesus
e nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele, naquilo que ele fez na cruz, ou continuaremos perdidos sem Deus, sem salvação. Então a cruz é o símbolo da esperança, não da derrota, mas da nossa esperança por aquilo que o Senhor nosso Deus fez através do seu Filho Jesus. Vamos cantar esse cântico também, quem puder nos ajudar e acompanhar. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor, preço grande é o seu amor. Mais uma vez, obrigado, pastor Guto, a esposa Flávia e ao Eric. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, irmãos, porque estar aqui nessa singela homenagem que fazemos aos 502 anos da Reforma Protestante, né, é muito gratificante, porque é inegável, depois do breve relato histórico que o professor nos fez, e
também todos aqueles que de igrejas históricas, né, estudam de forma aprofundada esse tema, sabem o quanto é relevante para nós. E poder realizar esse ato solene aqui na Câmara tem sido de muita alegria para o meu coração. Alguns pastores justificaram a sua ausência, disseram que estavam em cultos, outros estavam em viagem, mas mesmo assim eu faço uso de um dos lemas da reforma, né? Só lhe deu glória, a Deus toda a glória. Nesse momento eu peço para o meu pastor Gilcélio para que faça uso também da palavra aqui na tribuna da Câmara. Boa noite a todos. O professor Moacir frisou a parte histórica, a qual eu fico bem contente de ouvir, porque também tenho formação em História, além da própria formação em Teologia, mas eu quero frisar um pouco do viés teológico, do viés espiritual. A reforma é um movimento importante que o princípio dela era religioso, o princípio dela era espiritual. As demais contribuições para a sociedade vieram a partir desse viés espiritual. Havia um incômodo no coração de Lutero quando inicia a reforma espiritual, a reforma protestante. Seu coração estava incomodado com um texto bíblico, Romanos capítulo 1, onde, versículos 16 e 17, onde encontramos as seguintes palavras: o justo viverá pela fé. E Lutero encontrava uma inquietação em seu coração, no sentido de que, como ele poderia, pecador que era e reconhecia-se pecador, deparar-se e encontrar-se na presença de Deus. E então ele começa a estudar. E à medida que estuda, um monge agostiniano, à medida que ele estuda a palavra, incomodado em seu coração, ele confronta aquilo que ele havia então seguido até aquele presente momento, até que ele chega a algumas conclusões e então resolve pregar na Catedral de Wittenberg, Alemanha, as 95 teses. Como que chamando para um debate a respeito daquilo que era feito quanto à religião naquele período. Algo que incomodava Lutero especial era a venda de indulgências, e um homem chamado Tetzel vendia as indulgências em vários lugares, saía pelas cidades alemãs vendendo as indulgências, e então Lutero, incomodado com isso, prega as 95 teses para confrontar esse momento. E a partir então dessa incomodação no coração de Lutero, a partir dessa nova visão bíblica, é que ele vem com essas teses para confrontar a religiosidade de então. A intenção de Lutero não era modificar as linhas políticas, os limites políticos, muito menos fazer toda a transformação que houve. Na verdade, Lutero queria reformar a igreja dentro da igreja. Há essa primeira reforma, chamada Reforma Luterana, que é onde Lutero é o líder máximo, ainda que houvesse outros com ele. Há uma segunda reforma, onde ali entra um nome chamado João Calvino, Melanchthon, sucessor de Lutero, e outros mais. Então, a reforma foi crescendo. Em 1415, um mestre universitário chamado Jan Hus, ele fora queimado pelas ideias pré-reformadoras, que ouviu de um outro mestre universitário chamado Wycliffe, que então ele adota as ideias, toma as ideias e começa a ensiná-lo, mas ele é queimado na fogueira. Uma frase eu quero compartilhar com vocês aqui, em Tudo Vemos a Mão de Deus. Há uma frase que é colocar nos lábios de Jan Hus, que ele teria dito em 1415 a seguinte frase: hoje vocês calam o ganso, mas daqui a 100 anos o cisne cantará e vocês não terão como calá-lo. Hus era tcheco, e a palavra Hus em tcheco, na língua tcheca, é ganso. Em 1517, 102 anos depois, a história nos mostra que o cisne cantou, a reforma veio à tona, e então temos aí uma liberdade religiosa ampliada, uma nova visão teológica trazida por Lutero. E a partir de então, como o professor bem frisou aqui, o tempo é curto para falarmos de todos os benefícios e todas as transformações que a reforma
trouxe para o mundo, para o novo mundo. Aqui, especialmente no Brasil, nós temos algumas igrejas históricas da Reforma, batistas, presbiterianos, anglicanos. No Brasil, a Reforma Protestante influencia no campo da educação. Temos aí grandes universidades no Brasil, a Metodista, a Universidade Anglicana, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A contribuição dos protestantes no Brasil envolve hospitais, envolve tantas áreas que a igreja tem exercido influência. Tudo isso procede do movimento reformado lá em Lutero, em 1517, dia 31. Portanto, é importante para a grande parcela de pessoas no mundo, porque não transformaram politicamente, não transformaram os limites, mas foram transformados por Deus em novas pessoas. A reforma, que é hoje celebrada aqui neste espaço político, a principal, a essência dela é espiritual. A reforma vem com a intenção de reformar pessoas, ligá-las a Deus, a deixar claro que temos livre acesso a Deus. Portanto, as demais contribuições que a reforma fez no mundo são posteriores àquilo que a reforma se propõe, que é espiritual. Como o professor bem disse, a grande economia capitalista do mundo ocidental hoje, os Estados Unidos da América, o fundamento dela é protestante. Ela foi fundada por puritanos que, perseguidos na Inglaterra, foram enviados para os Estados Unidos da América e ali fundaram 13 colônias. E aí essas 13 colônias enviaram para o nosso Brasil homens como Spalding, metodista, Simonton, presbiteriano, que plantaram as raízes reformadas em nossa nação. Portanto, nós celebramos a Deus, sobretudo, pela vida de homens que foram levantados por Deus para mover a roda da história através do novo viés espiritual. Que Deus abençoe-nos nesse momento, para que tudo aquilo que eles plantaram no passado possamos continuar plantando hoje, possamos continuar vivendo hoje. Que as transformações que eles tanto desejaram no passado sejam transformações que nós desejamos e incentivamos e trabalhamos para que aconteçam hoje. E aí, o viés espiritual é o principal. Estamos numa casa onde a política é o principal foco. A Reforma Protestante diz que em todas as áreas da vida humana, Deus é Senhor. Portanto, que sejamos políticos para a glória de Deus, que façamos diferença para que Deus seja honrado, que sejamos cidadãos de Eldorado, para que façamos bem para a cidade, para que Deus seja exaltado. Que Deus abençoe e que Deus guarde esta casa, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Juscelio. Um dos textos célebres de um dos maiores dos apóstolos dos gentios, dos cristãos, do apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,17, diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos ouvir mais uma música pelo pastor Guto e a equipe, e depois nós estaremos nos encaminhando para o final desse ato solene. Esse cântico está em Romanos 11, 33 e 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Também um dos 5 solas fala da glória de Deus, né? E tudo é para Deus, como o pastor Juscelio falou aqui, né? Todas as nossas ações, né? Sejam políticas, eclesiásticas, tudo é para a glória do Senhor. E essa é uma das bandeiras que a reforma também levantou. Então vamos louvar o Senhor, e quem souber e puder nos ajudar aqui também. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Nós estamos chegando ao final desse ato solene. Eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez a presença da professora Luciane, diretora da Secretaria de Educação, diretor Vinícius, pela presença também, lembrando que o convite foi estendido a todos os diretores, inclusive ao chefe do Poder Executivo também. Então eu agradeço mais uma vez a presença do vereador Toninho, que inclusive é membro da Igreja Batista, o vereador Cido e o vereador André, além da presidente da casa e todos os funcionários que estão aqui presentes. Nós, nesse momento, encerraremos a sessão com uma oração do pastor Guto e vai estar aí abençoando, pedindo as bênçãos de Deus sobre a cidade de Eldorado e sobre cada família aqui representada nessa noite. Vamos colocar em pé, então. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por essa oportunidade que temos de lembrar de um momento histórico, ó Pai, tão importante para a nossa sociedade, que indica, Senhor, que Tu és Deus Todo-Poderoso, Soberano, e que é o Senhor quem dirige a história. A história não está solta, a história está em Tuas mãos, é o Senhor quem coloca reis e destrona reis, levanta nações e abate nações, porque Tu és Deus, ó Pai. E mais do que comemorar 502 anos de reforma, que possamos entender, ó Pai, a verdade da Tua palavra, onde a Tua palavra diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem a Deus, senão por meio do Teu Filho Jesus. Ó Pai, que essas verdades da Tua palavra que foram faladas aqui nesta noite, fale mais alto, ó Pai, do que tudo que ouvimos aqui, Senhor, porque essa foi a bandeira da reforma, que a palavra de Deus fosse conhecida de todos, ó Pai, e que todos pudessem ter a oportunidade de ter uma Bíblia na mão. E ó Pai, hoje nós a temos, e hoje nós clamamos também por uma nova reforma, ó Pai, à luz de tudo que estamos vendo e ouvindo, ó Pai, onde muitos têm barganhado o Evangelho, ó Pai, e têm feito a mesma coisa que no passado faziam, ó Pai. Que o Senhor mesmo, ó Pai, manifeste a Tua glória, ó Pai, e levante-nos, ó Pai, para sermos pastores, líderes da Tua igreja, que preguem a verdadeira palavra do Senhor, ó Pai, que não enganem o povo, ó Pai, mas que o povo saiba quem é Deus. Por isso, Senhor, nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre a cidade de Eldorado, sobre o governo municipal, ó Pai, todas as autoridades constituídas aqui, e como diz as Escrituras, é o Senhor quem institui as autoridades, ó Pai, por isso são ministros do Senhor, para fazer o bem, para serem usados em Tuas mãos, Senhor, e que em nome de Jesus a bênção do Senhor esteja sobre Eldorado, em nome de Jesus, amém. Passarei para a presidente da Câmara para ela fazer o encerramento da sessão, mas lembrando que esse evento é para a glória de Deus, muito embora somos agentes políticos, mas focamos aqui não na política partidária, mas na política pública. Lembramos também que na nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, temos o Dia do Evangélico. E também aqui faço menção ao projeto do vereador Cido, a qual também estabeleceu via lei o Dia do Pastor Evangélico. Então nós utilizamos dessas prerrogativas para que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. Presidente. Obrigado, vereador. Agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão solene. Obrigada.